Olá, irmãos e irmãs em Cristo! Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a palestra Fé, Vida e Evidências. O tema de hoje é o tema 41, as cartas de Paulo a Filipos e Colossos. São as igrejas de Filipos e Colossos. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo, para apresentar a sua palavra para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Vamos com o tema 41, nas cartas de Paulo a Filipos e Colossos, que são as igrejas que ele pretende no Novo Testamento, o maior teólogo do Novo Testamento. Praticamente todos os livros do Novo Testamento, só tira os evangelhos, mas o resto é de Paulo. Todos ele escreveu. Filipenses capítulo 4, verso 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Cartas de Paulo escritas na prisão. Filipenses capítulo 1, verso 7. Como é justo que eu assim pense de todos vós, quer nas minhas prisões. Quer dizer, Paulo, quando foi de Jerusalém, que ele foi pregar e apanhou, né, as pessoas os martirizaram, não aceitaram o evangelho e levaram Paulo de Jerusalém a Roma. Imediatamente ele foi para a prisão, deu testemunho em frente dos líderes, mas não teve jeito, foi preso. E lá na prisão tinha o auxílio, né, do médico Marcos, e ele escrevia em Marcos, em Marcos levava essas cartas às igrejas de Filipos, a de Colossos, a de Coríntios, a de Gálatas, ali mesmo aos romanos, né, que tinha cristãos romanos, e a Filemon, e ia distribuindo as cartas escritas por Paulo. Filipenses capítulo 1, versos 13 a 14. Que minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas. É 12 a 14, né? Continuando, Colossenses capítulo 4, verso 3. Agora ele escreveu para Filipenses, agora escrevendo para os Colossenses. Orando também juntamente por vós, para que Deus nos abra a porta à palavra, pela qual também estou preso. Colossenses capítulo 4, verso 3. E agora Colossenses capítulo 4, verso 18. Lembrai-vos das minhas prisões. Paulo teve uma vida muito difícil. Ele que era perseguidor, da palavra dos cristãos, né, que não aceitavam que os cristãos proclamassem a palavra, e num caminho para Damasco, ele
e todos que estavam acompanhando para cumprir a tarefa, ele foi escolhido por Deus, mas de perseguidor foi perseguido e ele sofreu muito. E agora para a igreja de Éfeso, capítulo 3, verso 1. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro do Cristo Jesus por vós, os gentios, porque com o término do tempo da graça que tinha Israel, de os primeiros 490 anos da profecia das 2.300 tardes e manhãs, que de 457 a.C. ao ano 34 depois de Cristo, Israel tinha a oportunidade de se arrepender, tinha a oportunidade de proclamar a palavra, todos em Jerusalém, e seguir andando na palavra de Deus, andando em Cristo, para sempre converter pessoas ao Evangelho. Mas não, Israel não se arrependeu e no ano 34, que era o último ano de arrependimento de Israel para Cristo, eles não se arrependeram, mataram Estevão, o primeiro mártir da nova era. Mataram Estevão. E por isso que naquele momento que estava matando Estevão, quem estava lá? Paulo de Tarso, era Saulo de Tarso, né? Depois virou Paulo. Ele assistiu eles executando o rapaz. Então, por isso que depois ele foi o escolhido, porque acabou o tempo da graça que Israel tinha, dos primeiros 490 anos da profecia, que foi separado até o último ano que acabou a profecia, que foi em 1844. Quer dizer, por isso que o evangelho foi levado aos gentios. Não ficou só em Jerusalém, porque quando Cristo estava com os discípulos, o que Cristo falou? Pregai somente em Israel, em toda a Judéia, para levar a minha palavra. E depois que Cristo morreu na cruz e ressuscitou e foi elevado ao céu, ainda se continuou por 3 anos, do ano 31 ao 34, pregando em Israel. Depois foi levado aos gentios, os gregos, os romanos, e várias nações, né? Várias nações foram levadas à palavra. E Paulo foi o escolhido. Mas ele estava na execução de Estevão. Efésios capítulo 4, verso 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Efésios capítulo 6, verso 20. Pela qual sou embaixador em cadeias. E escreveu também para Filemão, que era um rapaz que o acompanhou durante essa jornada. Filemão capítulo 1, verso 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Filemão capítulo 1, versos 9 a 10. Sendo eu tal como sou, Paulo, velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, verso 13. Para que em teu lugar me servisse nas prisões do Evangelho. Escreveu também para Timóteo.
2 Timóteo capítulo 1, verso 8. Nem te envergonhes de mim, que sou prisioneiro seu. 2 Timóteo capítulo 2, verso 9. Pelo qual sofro a ponto de estar preso como malfeitor. 2 Timóteo capítulo 4, versos 6 a 8. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Quer dizer, vamos deletar uma coisa aqui. Deletar não, explicar uma coisa. Que eu e vocês vai sofrer por causa de Cristo. Que for pregar a palavra, que sair proclamando o evangelho, sofrerá perseguições. Cristo disse no evangelho: vocês sofrerão por causa do meu nome. E não temam por isso. Mantenham a fé. Mantenham a perseverança de fé, porque não desmoreça. Sempre continue firme na caminhada, que é muito importante. É muito importante isso. Você temer porque vai sofrer perseguições? Fala, ai meu Deus, eu estou sendo perseguido só porque eu estou pregando a palavra. Mantenha-se firme. Cristo deixou bem claro no Evangelho: vocês sofrerão por causa do meu nome. E se você ama Cristo e quer proclamar a palavra, proclame. A consequência vai vir. Mas mantenham a fé. Pegue o exemplo dos cristãos. Olha mesmo Paulo, que em toda a tribulação que estava acontecendo sobre ele não esmoreceu. Continuou escrevendo para as igrejas, para pregadores. Timóteo mesmo era um pregador. Era um ministro da igreja. Filemão acompanhou ele também. As pessoas não abandonaram Paulo, e sim ficaram com ele e o ajudaram a manter a fé, mesmo na tribulação que ele estava sofrendo. Continua. E as cartas de Paulo escritas na prisão, que foi primeiro para Filipenses, depois Colossenses, Efésios, Filemão e 2 Timóteo. E ele escreveram, Paulo não se via como prisioneiro de Roma, mas como prisioneiro de Cristo, porque entendi que até as correntes estavam sobre a soberania de Deus. Por isso demonstra alegria em Cristo mesmo na prisão. Exatamente. Não esmoreceu. Continuou tendo fé. E continua, são ministros de Cristo. Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus cinco quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Quer dizer, esmoreceu? Ele perdeu a fé? Olha que Paulo sofreu. Ele relatando para as pessoas o que ele sofreu. E hoje, as pessoas não podem sofrer nada. Que ficam reclamando. Ai meu Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Ai, por quê? O que eu fiz de errado? Que pecado que eu estou cometendo?
e você olha para trás a história dos cristãos e você pare e pense, reflita. Eu estou reclamando da vida. Eu estou reclamando de pequenas coisas que estão acontecendo na minha vida. Olha que esses patriarcas passaram. Então, quer dizer, olha só, por causa da palavra. Mas eu prefiro passar por isso do que sofrer a morte eterna. Aceitar o selo da besta, aceitar o selo do inimigo, de aceitar Satanás em sua vida. Eu prefiro passar por perseguições, sofrer por Cristo e não ficar, como se diz, na vida boa, sendo aliado com as origens do mal. Olha o que Paulo passou e não perdeu a fé e morreu crendo em Cristo. A morte dele foi que deceparam a cabeça dele. Foi a cabeça cortada, mas mesmo assim não perdeu a fé. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores. Me oprimiram cada dia o cuidado de toda, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. 2 Coríntios capítulo 11, versos 23 a 28. E eu quero que saibais, irmãos, que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Filipenses capítulo 1, versos 12 e 13. E na prisão, em Roma, Paulo converteu um carcereiro que tomava conta ali das celas. Ele converteu e passou a crer em Cristo, a pregar a palavra também, a seguir o caminho de Cristo. Para você ver que não foi todo ruim Paulo na prisão. Agora, com você, pequena coisa que acontece na sua vida, você esmureça, reclama. Para com isso, povo de Deus. Com toda essa tribulação que Paulo estava passando, converteu um carcereiro, escrevia para as igrejas, tinha um sorriso no rosto dele. Ele não perdeu a fé, e sim, continuou acreditando em Cristo. 2 Timóteo capítulo 2, verso 9. Pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Jamais, nunca, a palavra de Deus estará presa. Por que Paulo foi preso? O primeiro, para o evangelho chegar a lugares improváveis. Exatamente. Que nunca, até mesmo quem morava na cidade, imaginaria que ia vir um pregador, que ia vir uma pessoa pregar o evangelho, a palavra de Deus naquela
Filipenses capítulo 1, verso 14. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. E compraram a ideia de Paulo. As pessoas ajudaram a Paulo ainda pregar a palavra. Tinham representantes em várias cidades falando as palavras de Paulo. Paulo escrevia para eles e eles transmitiam a mensagem. Ajudava ainda a caminhada de Paulo com o Evangelho de Cristo. No livro Atos dos Apóstolos, capítulo 4... coisa mesmo, na Bíblia, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 29. E agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a ousadia. Exatamente. Olha os discípulos mesmo, todos morreram por perseguições dos magistrados, dos líderes que não queriam aceitar o Evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Quer dizer, dos reis, hein? Até reis, Paulo pregava a palavra. Estava ali sendo interrogado e ele levava a palavra de Deus ali, na frente do líder. Capítulo 23, verso 11. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: tem ânimo, Paulo, pois como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Exatamente. E Paulo, sabendo, Cristo também estava sabendo, sabe todas as coisas, que Paulo seria preso, mandou para lá, para pregar a palavra, testificar a palavra de Deus. Por isso, você que quer sair na rua, pregar a palavra, pregar o evangelho, não tenha medo. Você vai encontrar repreensões, mas não tem problema. Continue firme. Número 2, para encorajar e fortalecer a igreja. E fortaleceu a igreja de Coríntio, a igreja de Coríntio, a de Filipenses, de Filipos, de Colossos, para Timóteo, que era o ministro da igreja, era o novo pregador. Timóteo era jovem e fortaleceu essas pessoas. E o 3, para dar testemunho às autoridades e reis. E escreveu essas 5 cartas para Filipenses, Colossenses, Efésios, para Filemão e 2 Timóteo. Número 4, para escrever cartas inspiradas. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Exatamente. A gente sente o poder de Cristo, a fé que temos, a gente sente na perseguição. Você sabia? Por que é Cristo, que é Deus, permitiu que José do Egito, enfrentasse toda a tribulação que ele enfrentou, sendo perseguido pelos irmãos? Depois os irmãos entregou ele para ser escravo para os malequitas, levou lá para o Egito,
do Egito foi escolhido por um senhor, que era o general Potifar. Potifar levou ele para a casa dele. Potifar gostou da atuação de José em sua casa e fez ele chefe da casa, ali para os trabalhadores que estavam trabalhando ali. Chefe deles. Mas a sua mulher, a mulher de Potifar, ficava atentando José. E José, sempre saindo fora, ela inventou que José o estava persuadindo. E Potifar, como se diz, quase matou José com pancadas. E foi preso. E depois de tudo isso, José foi governador do Egito. Quer dizer, você acha que você sempre, não passando por tribulações, você sempre vivendo uma vida tranquila, Deus vai escolher você a ser o seu escolhido em alguma coisa? É o que Paulo fala aqui, que Cristo fala aqui, que o poder dele aperfeiçoa na fraqueza da pessoa passando por tribulações. É isso que você deve fazer. Indo, sempre sendo perseguido, não esmoreça. Mantenha a fé. Filipenses capítulo 4, verso 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quinto, para refinar o caráter e aprofundar a dependência de Cristo. Exatamente. A sua fé será aprovada na tribulação. Se você mesmo está em Cristo, não vai ser agora. É na tribulação que a sua fé será testada. Filipenses capítulo 1, verso 29. Porque a vós foi concebido por amor de Cristo, não somente o crer nele, mas também padecer por ele. Filipenses, 1 Pedro capítulo 4, verso 16. Se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Exatamente, povo de Deus. E o número 6, para ensinar o propósito e alegria mesmo na prisão. Exatamente. Eu estou preso, o que eu faço agora? O que será da minha vida agora? Quer dizer, olha o exemplo de Paulo, de vários cristãos que foram presos e não perderam a fé, que iam jogando, que sabiam que ia ser jogado, principalmente no começo ali do primeiro século, que o imperador Nero jogava os cristãos na arena para leões comer. Eles perderam a fé? Não. Ali mesmo dentro da arena ali, oravam, cantavam júbilos para Deus, cantavam louvores, mesmo sabendo que os leões iam ali, quando soltaram os leões, eles assim mesmo cantavam, proclamavam o evangelho. Quer dizer, e você reclama de qualquer coisa? Olha os reformadores no século 13, 14, 15, que sofreram a perseguição da igreja de Roma, da igreja do papado, que perseguiram os reformadores, John Wycliffe, John Hus, Jerônimo de Praga, John Wesley. John Wycliffe mesmo, sendo queimado na fogueira, cantava louvores. Até mesmo
um escritor que relatava as barbúndias que eles faziam da execução de uma pessoa, eles relatavam em documento. E o rapaz escreveu: eu não acreditei no que eu vi, ele falando, de que mesmo o rapaz, eles não disseram o nome, de um rapaz sofrendo nas chamas que estavam consumindo o seu corpo, ele cantava louvores. Ele estava proclamando Deus ali. E ele falava, e eu fiquei admirado de ver esta cena. Porque quando estavam executando John Wycliffe ali na fogueira, eles estavam a julgo de Satanás. Depois, Satanás se retira e eles voltam ao normal. E ele relatou isso, que ele ficou admirado de ver que mesmo ali, John Wycliffe sendo queimado, tendo o corpo consumido, ele cantava louvores. Quer dizer, e você reclama de qualquer coisa? Filipenses capítulo 2, verso 25. Todavia cuidei necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates. Mandou Epafrodito lá para Filipos. 2 Timóteo capítulo 4, verso 17. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação. Exatamente, o Senhor confiou isso a Paulo. Número 7, para trazer unidade à igreja. É isso que nós precisa fazer, trazer unidade para as igrejas e não ficar reparando em outras pessoas. Porque a pessoa ela tá com a roupa amassada, que aquela calça não combinou naquela mulher, no homem. Para com isso. É unidade dentro da igreja. Paulo em Filipos. Paulo planejou continuar pregando na Ásia Menor. Atos capítulo 16, verso 7. O Espírito impeliu Paulo a pregar em Filipos. Atos capítulo 16, versos 9 a 10. Atos capítulo 16, versos 7 a 12. Versículo 7. Quando chegaram a Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Paulo teve de noite uma visão em que apareceu um homem da Macedônia, que lhe pedia: passa a Macedônia e ajude-nos. Logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia. Concluímos que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Navegando de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Nápoles. Dali para Filipos, a cidade mais importante dessa região da Macedônia e colônia romana. Permanecemos alguns dias nessa cidade. Paulo em Filipos. Primeiro, não foi acaso, mas indicação do Espírito Santo. Número 2, primeira igreja fundada por Paulo na Europa. No dia de sábado, agora Atos capítulo 16, versos 13 a 15. No dia de sábado saímos da cidade para a margem do rio. Quer dizer, olha aqui, ó. Eu vou dar uma pincelada aqui. No dia de sábado, Paulo ia nas sinagogas de sábado. E vocês, evangelistas, vocês da igreja evangélica, que guardam domingo e pregam sobre Paulo, esse mesmos que vocês pregam, guardou o sábado. E vocês guardam domingo.
Quer dizer, vocês têm fé, vocês pregam a palavra, vocês acreditam em Deus, acreditam em Cristo, mas vocês estão em um jugo errado. Tem uma laranja podre ali no meio de vocês, que é guardar domingo. Se aquele que você está pregando, que os cristãos pregam, os evangelistas pregam sobre Paulo, eu sei disso. Ele guardou o sábado. No dia de sábado saímos da cidade para a margem do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se reuniram. Certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Quer dizer, olha lá, ela ficou interessada nas palavras de Paulo e creu. Depois que foi batizada, ela e sua casa convidou-nos, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos convenceu a isso. Quer dizer, não conhecia a Deus. Número 3. Igreja começou junto ao rio e não na sinagoga. 4. Primeiro batismo foi Lídia. Filipenses capítulo 4, verso 15. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Número 5. Filipos envia recursos para ministério de Paulo. Filipenses capítulo 4, verso 1. Meus irmãos amados e muito queridos, minha alegria e coroa. Filipenses capítulo 4, verso 18. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Número 7. Número 5. Filipos envia recursos para o ministério de Paulo. 6. A igreja nasce no contexto da perseguição. 7. Forte relação com Filipos. Uma igreja madura com poucos problemas doutrinários. Na carta aos Filipenses há uma ausência de grandes repreensões, muito diferente de Coríntios ou Gálatas. Paulo escreve para encorajar, não para corrigir severamente. Número 8. Igreja com poucos problemas doutrinários. Paulo em Colossos. Não há registros de visita de Paulo a Colossos. Colossenses capítulo 2, verso 1. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelo que estão em Laodiceia e por todos quanto não viram o meu rosto em carne. Número 1. Paulo em Colossos. Número 1. Havia liderança espiritual sem ter lá estado. Colossenses capítulo 1, verso 7. Como aprendesses de Epafras, nosso amado conservo, para que para vós é um fiel ministério de Cristo. Fiel ministro de Cristo. Quer dizer, ele enviava missionários. Ele não poderia estar lá, mas enviava missionários para aquela nação. Colossenses capítulo 4, verso 12. Saudai-vos Epafras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Número 2. Mensagem chegou por Epafras. 3. Epafras como um elo entre Paulo e Colossos. Colossenses capítulo 1, versos 3 e 4. Tendo ouvido da vossa fé em Cristo, Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos.
Número 4, Paulo conhece bem a situação da igreja. Pois eu lhe dou testemunho que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lide a vós também. Filipenses capítulo 4, versos 13 a 16. Paulo em Éfeso, Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Foi o caminho de Paulo. Colossos inserida numa rede de igrejas. Filemão, capítulo 1, versos 1 a 10. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, peço-te por meu filho, Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Colossenses capítulo 4, verso 9, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Número 7. Número 6. Filemão é líder cristão em Colossos. Onésimo também é de Colossos. As igrejas de Filipos e Colossos. Bispos e diáconos, Filipenses capítulo 1, verso 1. Santos e fiéis, Colossenses capítulo 1, verso 12. Número 5. Número 4. Eram igrejas ativas dedicadas ao ministério. 5. A igreja organizada nasceu da e para a missão. Paulo não plantava igreja sozinhos, usava líderes. Mesmo preso, Paulo continuou um missionário. Conclusão. Filipos mostra uma igreja madura, organizada e parceira na missão. Colossos mostra uma igreja jovem, discipulada à distância e protegida para a verdade. Em ambas vemos o mesmo princípio. Deus usa liderança espiritual, organização bíblica e relacionamentos fiéis para expandir o evangelho. Então, povo de Deus, esse foi a história de Paulo, que mesmo na prisão não perdeu sua fé e plantava missionários para levar a palavra de Deus para as outras cidades. Tá bom? Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!